paz do Senhor, meus amados, venho trazer para vocês uma palavra da parte do Senhor nesse dia, amém? Que está lá em Jonas 4, versículo 6. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar dos seus desconfortos. Jonas, pois, se alegrou extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, a qual lhe feriu a planta, e essa secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? É razoável essa tua ira? O Senhor perguntou a Jonas por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual fiz nascer numa noite e no outro dia desapareceu? O Senhor pergunta a Jonas, se ele tinha compaixão da planta que nasceu numa noite e no outro dia já tinha morrido. Então Jonas estava muito irado, Jonas tinha saído para fora da cidade. Por que tudo isso aconteceu? Porque Deus disse para Jonas: vai para Nínive e prega a palavra para aquele povo, porque a sua maldade me subiu até os céus e eu vou destruir toda aquela cidade. Mas o Senhor manda ele ir lá pregar, E o que ele faz, Ele não vai, Ele desobedece a ordem do Senhor. O Senhor dá uma ordem para ele: vai a Nínive. E ele não vai. Ele vai para Tarsis. Ele pega um navio, E pega o navio e vai para Tarsis. O Senhor diz para ele: não, vai para Nínive. Ele desobedece o Senhor, Toma outro rumo. E a gente sabe o que acontece, Dá uma tempestade no meio do mar, o barco ele é lançado dentro do mar, o peixe aquele, o grande peixe engole ele e gospe ele lá nas areias de Nínive. Então quando o Senhor quer uma coisa, ele faz. Não importa se nós vamos espernear ou não, E aí ele cai lá, Passa 4 dias, no ventre, acho que, do peixe ali, E ele é cuspido nas areias de Nínive. Aí lá, ele se anima novamente e aí ele vai para aquela cidade. E aí ele prega a palavra ali, prega a palavra para aquele povo, dizendo que ele se arrependesse, que o Senhor ia destruir aquela cidade. Só que o que ele pensa que não ia acontecer, aconteceu, Jonas pensava: eles não têm esse direito de ser salvos, porque Jonas tinha a justiça própria, o que atrapalha muito o reino de Deus hoje, justiça própria. E aí Jonas não queria que esse povo se salvasse, porque eles eram realmente um povo muito cruel, muito sanguinário. Todos os profetas, todos que eram enviados para lá, eram mortos e as suas cabeças eram arrancadas, Eles decapitavam e deixavam a cabeça da pessoa lá numa estaca com uma frase: mais um aqui que veio pregar a palavra e foi morto. Então Jonas não queria pregar para eles, de jeito nenhum. Eles eram muito sanguinários. Só que Deus queria salvar aquelas almas, 120 mil almas, 120 mil pessoas. O Senhor queria salvar. Então Jonas fica irado, ele sai para fora da cidade ali, e ele vê Deus, e aquele povo se humilha realmente, o rei se humilha, todos jejuam, e o Senhor perdoa aquela cidade, e aquelas 120 mil pessoas são salvas. E isso foi uma história tremenda em Nínive, e foi notícia ao redor do mundo, que aquele povo se salvou.
que aquele povo foi perdoado, eles mudaram de vida. Só que Jonas, o profeta Jonas, ele não estava satisfeito, né, com a ordem que Deus tinha dado. Ele não estava satisfeito com o desfecho que foi dado para aquela cidade, porque ele queria realmente que aquela cidade fosse destruída. Queria que o povo ali fosse destruído. Né? Então a gente vê hoje, né, que a justiça própria é o que atrapalha o reino de Deus, né? Os danos que a justiça própria nos traz para nós e para o reino de Deus, né? Porque muitas vezes não agimos de acordo com a palavra de Deus? Porque a nossa justiça própria atrapalha. A justiça própria é humana, é proveniente de uma mente, de uma natureza pecaminosa. Então, eu não ajudo a igreja porque isso, eu não faço isso porque aquilo, entendeu? Tudo isso é a nossa justiça própria. A igreja, ela é um pronto-socorro, né, para ajustar as almas segundo os critérios do Criador. O Senhor precisa nos ajustar. A justiça própria contribui para dividir a igreja, que é o corpo de Cristo. Então nós não podemos ter a justiça própria. Nós não podemos agir como Jonas ali agiu, né? Que ele se compadeceu de uma planta. O Senhor disse para ele: é razoável essa tua ira? Porque Deus fez nascer uma planta para dar sombra para ele, né? E ele se sentiu muito bom, muito confortável. E aí quando o Senhor matou aquela plantinha, que ela morreu, né? Ele ficou irado com Deus, né? E pediu que viesse, que morresse, né? Pediu, não, que melhor é me morrer do que viver. Aí Deus pergunta para ele se é razoável, né? Aquela ira dele, aquele desânimo dele, né? Aí o Senhor disse: eu não pouparia 120 mil almas? Não sou mais importante do que uma planta? Disse para Jonas, né? Que a gente vê também lá em Mateus 7, do 1 ao 4, né? Que Deus proíbe o julgamento. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério que tiveres julgados, sereis julgados, e com a medida que tiveres medido, vos medirão também. Então, né, a gente não pode julgar, né? O julgamento, né, é um tipo de justiça também, né? Um tipo de justiça própria. Então, tudo isso, por que nós somos assim, né? Por que nós temos essa justiça própria? Por causa da soberba, por causa do orgulho, por causa do ego. Precisamos nos quebrar, né? O Senhor precisa nos levar a ser quebrado como vaso na mão do oleiro ali, né? Que diz que Deus quebrou aquele vaso e refez novamente. Então o Senhor precisa nos refazer novamente. Então o Senhor precisa, né, tocar em nossos corações, tocar em nossas vidas, fazer a nossa vida, né, novamente refazer, para tirar de nós essa justiça própria, porque muitas vezes não fazemos a obra de Deus. Muitas vezes isso tem nos atrapalhado de fazer a obra de Deus por causa da nossa justiça própria, porque queremos fazer o que queremos e não aquilo que Deus quer. Amém, meus amados? Que Deus abençoe a todos nesse dia, que essa palavra venha de encontro ao seu coração, venha trazer luz, venha trazer iluminação, né? Que essa palavra venha trazer direção do Espírito Santo na sua vida. Amém? Deus abençoe a todos.